Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Caravana do Evangelho e nós dizemos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco, todos que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF, a Casa Espírita, que nos dá essa linda oportunidade de externarmos aqui as nossas reflexões acerca do tema de hoje. E não esqueçam de colocarem as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso evangelho de hoje. Gerson, você trouxe uma mensagem inicial para nós? Sim, uma mensagem que acho que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Chama No Solo da Vida. A alma humana é como determinado trato de terra à espera do cultivo adequado. Para muitos, esse será o momento de remover pedras e cascalhos no abençoado trabalho de purificação, traduzido nas provas dolorosas e expiações redentoras. Outros começam a abrir os sulcos renovadores, a fim de recolher as sementes do bem. Não faltam ainda aqueles que, após longos períodos de renúncia e dedicação, em que muitas vezes regaram com suor e lágrima a lavoura das virtudes, oferecem agora os frutos do amor colhidos da própria alma. Mas também há quem ainda se encontre inerte perante a própria consciência, entregando-se à praga do egoísmo e à erva daninha das viciações. Se desejas paz por dentro, faze uma pausa na caminhada e examina como tens cultivado a tua alma. Recorda que, a qualquer momento, podes usar o arado da vontade, a fim de melhorar o teu solo espiritual, alcançando depois a colheita justa de teu esforço no bem. Ou seja, né, a semeadura é livre, né, mas a colheita é obrigatória. É isso aí. Obrigada, Gerson. Suzelei, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Então, após essa leitura, né, edificante, vamos relaxando o nosso corpo físico, deixando nossos problemas de lado por alguns instantes, né? Vamos serenando a nossa mente, acalmando os pensamentos e vamos nos elevando até o nosso anjo de guarda. Vamos cumprimentando a espiritualidade amiga, os mentores da nossa caravana, que com certeza já estão aqui, as equipes de limpeza e segurança do CEF, que já limparam, já harmonizaram e já estão protegendo os nossos lares para que o nosso trabalho transcorra em harmonia e paz. E todos juntos, vamos agora buscando o nosso anjo Ismael, o anjo dourado, das esferas douradas, o anjo que nos abençoa, vai nos preparando e vai nos levando até nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Diante da nossa mãe, ela nos carrega no colo, vai dosificando a nossa vida, ela que nos conhece desde sempre e conhece nossos segredos mais íntimos. Ela vai agora nos conduzindo até seu filho amado Jesus,
diante de Jesus, ajoelhados aos seus pés, vamos dizer a Ele: Jesus, ser conosco agora e sempre. Jesus, obrigado pelo seu evangelho, obrigado por tudo que temos aprendido, sabendo que temos muito ainda a percorrer, a aprender, que possamos já usar o que aprendemos na nossa prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora até Deus, o Pai, o Criador, diante de Deus, ajoelhados espiritualmente. Vamos agradecendo a Ele por tudo que temos, por tudo que somos, pelo dom da vida, por essa reencarnação e todas as outras. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizado, vamos começando o nosso evangelho de hoje. Obrigada, Suzelei. Você pode fazer a leitura para nós? E posso sim. Então, capítulo 17, Sedes perfeito. Parábola do semeador. Item 5. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outros 60 e outros 30. Ouça, quem tem ouvidos de ouvir. Mateus 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio de pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém,
que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e é em quem ele produz fruto, dando 100 ou 70 ou 30 por um. Mateus 13, 18 a 23. Item 6. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acha simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tira deles, porque neles mais não vem do que fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessa quando lhes satisfazem a imaginação, e que, depois de a terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprio. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como uma semente que cai em terra boa e dá frutos. Obrigada, Suzelen. É muito linda essa parábola aqui do semeador. E quando Jesus, ele, né, compara aqui o semeador, ele compara com aquela pessoa que vai semear, mas assim, com a pregação do evangelho. Ou seja, levando os ensinamentos de Jesus aqui. Então, as pessoas que compartilham os ensinamentos de Jesus, né, a palavra aqui de Deus, a gente pode também até interpretar que o semeador é quem? É o próprio Jesus. E nós somos aí, encarnados ou desencarnados, somos aí a terra, né? O tipo de solo, né, Gerson, que a gente está. Então, aqui foi bem explicativo aqui o texto, e a gente pode até aí associar a primeira aí, que é na beira do caminho, né, onde as sementes caíram aí ao longo da estrada e que as aves comeram. A gente pode comparar o quê? As pessoas que ouvem a mensagem de Jesus, né, os ensinamentos, mas eles não a entendem, também não se esforçam, não acolhem em seu coração. E depois, quando fala aqui das pedras, as sementes que caem aí em solos pedregosos, né, que crescem rapidamente ali nas pedras, mas elas murcham, porque as pedras pegam aquele calor do sol e aí fica, aí murcha. Então, aqui é comparado as pessoas que recebem o ensinamento de Jesus com alegria, mas ele não tem aquela raiz. E quando começa a vir ali os sofrimentos, né, alguns desafios ali na vida, o que que faz? Desistem. Desistem dos ensinamentos de Cristo. E aqui o dos espinhos, que fala, né, que as sementes que caíram ali entre os espinhos sufocaram o seu crescimento. E aqui pode ser comparado também às pessoas que ouvem sim os ensinamentos, mas elas são muito distraídas ainda pelas preocupações mundanas, pelo material, né, as paixões humanas. E aí o outro que é a boa terra. Aí por fim, ufa, né? Então aquelas sementes que caem ali na boa terra e produzem bons frutos. Então aqui a gente pode comparar aqueles que ouvem, compreendem
os ensinamentos, né? Permitindo que esses ensinamentos, ele o quê? Se frutifique, né? Para si e para o próximo. É aquele que não retém aquele conhecimento, mas ele pega aquele conhecimento, coloca em prática para ele mesmo, e isso vai reverberando no próximo. A gente pode pegar, por exemplo, nós que estamos todos aqui agora. Então, o que que a gente está fazendo? Pegando os ensinamentos de Jesus, trazendo entendimento e aquele esforço constante de colocarmos em prática todos os dias. E estamos aqui na alegria de externar a mais e mais corações, para que chegue a mais e mais corações e mais lares também. Então, aqui a parábola do semeador, ela ensina a maneira que a gente recebe os ensinos de Jesus e como isso vai afetar o nosso crescimento moral e espiritual. Então, o que eu entendi disso é que a parábola aqui que Jesus nos trouxe, né, que é essa mensagem divina, então vale a gente refletir também, né, quando a gente pega os conhecimentos. O que que a gente faz com os conhecimentos que temos, né? Não adianta, às vezes, ler tantos livros e, nossa, é lindo e maravilhoso, e depois, ai, mais um aqui para minha estante. Então, é interessante a gente ler, refletir e ir colocando em prática. A gente consegue de uma vez? Não. A gente vai devagar, né? Conosco mesmo. Autopaciência, autoamor. Então, a gente vai devagar, mas colocando em prática esses ensinamentos, né? E não guardar. Suzelei, você abriu seu microfone, pode falar, por favor. E ele coloca no final também, né? Ele compara com os espíritas, né? Essa semeadura, como que os espíritas nas diferentes categorias agem, né? Quantos que ali vão, assistem à palestra, à preleção, dorme no meio, ou entra por um ouvido, sai por outro e vai embora. Outros assistem, né, à palestra, à preleção, assistem com muito interesse, retém alguma coisa, tenta conservar, mas quando sai lá fora, volta a ser frio, como ele coloca, volta a estaca zero. Aquele outro que vê no espiritismo, né, que vai plantar ali também, apenas pensando naquela alegoria do espiritismo, nos espíritos que vão fazer só o bem para ele, que vão resolver todos os seus problemas, né? E quando ele sai de lá, que ele vê que não resolveu nada, ele diz: ai, que centro fraco, esse centro não está com nada, né? E aqueles que, que ali tentam um conhecimento, tenta passar para o outro, mas para si não absorve nada, né? E continuam ali, né? Papando os passes, estudando um pouquinho, fazendo alguma preleção, e passa ano, entra ano, continuam os mesmos. E aqueles, como você estava colocando, Meire, que realmente estuda cada dia um pouquinho, que lê os livros, que passa esses livros para frente, que não deixa ficar amarelado lá na estante, que realmente pega esses ensinamentos para si, tenta passar para o próximo, né? Através dos cursos, através de trabalhos em grupo, e continua, né, na jornada, fazendo a sua reforma íntima, sempre estudando, sempre trabalhando na seara de Jesus. Isso quer dizer, está plantando em terra firme, está com certeza colhendo e vai colher dos frutos, né? Eu achei legal essa interpretação que ele faz com os espíritas, né? No final aí do texto. Verdade.
Carlos, você abriu seu microfone, você quer falar, Carlos? Não, ainda não. Ainda não? Tá bom, Carlos. Não. Tá joia. Luiz, você abriu seu microfone, pode falar, por favor. Interessante a parábola aqui, como você mesmo Tá saindo falou, bem baixinho sua voz. é que tem que chegar mais perto aqui. Isso, chega mais perto. Como você falou, que o semeador é Jesus. Então, entendendo que Jesus é o próprio Evangelho. Tudo que lemos é biografia. Então, por isso é que ele fala, quem ouve? Porque ler apenas, a gente, como Paulo mesmo falou, a letra é morta, o espírito é que vivifica a letra. Então nós temos que ouvir a Jesus, ou seja, sentir a palavra dele dentro de nós. Esse ouvir é sentimento, é quando a gente consegue interiorizar a palavra. Então nós estamos estudando aqui o Evangelho, mas muitos estão apenas na palavra de Kardec, não escutando Jesus. Então, é nesse sentido que eu estou querendo comentar aqui, ouvir a Jesus. Aí sim, nós começamos a trazer para dentro de nós e automaticamente, pelas nossas falhas, nós não vamos ser perfeitos, porque nem Jesus aceitou ser chamado de bom, quem dirá nós. Então, bom é só Deus, como ele mesmo falou. Então, dentro da humildade que ele mostra em tudo aí, nós também temos que compreender tudo isso daí para nós verificar que não podemos olhar a nós como já sábios ou poder interpretar a palavra justamente. Então, nós vamos apenas sentir aquilo que veio e ver o que isso daí produz dentro de nós. É aí que vem o terreno. Como que está o nosso terreno? É aquilo que nós acatamos. Se está em pedra, se está na estrada, ou seja, ainda não penetrou, ele está no egoísmo, está no orgulho, então ele está no mundo. Quando ele penetra na terra, efetivamente, é porque ele entrou dentro do conceito de Jesus, entrou dentro do evangelho vivido por Jesus. Então, nisso daí nós vamos pegando pouco a pouco, não conseguimos trazer todo ele para nós, mas nós já conseguimos produzir, ou seja, a semente começa a vigorar, o brotinho começa a criar raiz, e vai lentamente até que chegue à frutificação. Ou seja, é necessário nós também adquirir conosco mesmo a paciência. Porque a paciência, o que é? É o intervalo entre a semente e a flor. Então tem que ter todo o cuidado, a regra e tudo mais aí para que chegue à frutificação. E é dentro desse sentido é que nós não podemos cobrar de nós mesmos a perfeição ou já a execução clara. Somos todos aprendizes eternos da vida. Então, é essa minha lição aí que eu tiro dessa questão. Como que está o terreno nosso na compreensão de Jesus? Porque ele é o Evangelho. Se nós ficamos apenas nas palavras de Kardec ou nas palavras da Bíblia, nós estamos apenas na letra. Mas ouvir Jesus é fundamental. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Como mais ninguém abriu o microfone, então vamos fazer a nossa prece final. Então, hoje é assim, convido a todos, se sentirem confortáveis, podem fechar os olhos. E vamos nesse momento, através de tantas reflexões que trouxemos hoje para o nosso estudo, que é a parábola do semeador, que possamos nós fazermos partes também dessa boa terra. E vamos assim, colocando em prática os ensinamentos de Jesus neste momento, onde nós vamos fazer doação. Doação de amor, de
paz, de luz, de alegria, de harmonia. Todas essas doações são vibrações que vão chegando em todo o universo, lembrando das várias moradas da casa de nosso Pai. Vai chegando em todo o planeta Terra, chegando até aqueles lugares que ainda se encontram em guerra, aqueles lugares mais esquecidos. Essas vibrações vão chegando agora até o nosso Brasil, imaginando todo o seu contorno iluminado por tantas vibrações calorosas. Vai atingindo todos os lares, as famílias. Essas vibrações vão chegando também agora em todos os enfermos, aqueles enfermos do corpo físico e da alma, que passam por estados de depressão, estados de ansiedade, estados de perturbações mentais. Vamos vibrando por todos eles, vibrando por todas as crianças, orfanatos, idosos, por todos os asilos, por todos os jovens, principalmente aqueles que estão desorientados, desamparados. Vibremos por todos. E que possamos nós agora mentalizar os nossos familiares próximos, mentalizando, levando essas vibrações bem calorosas a cada um. Podemos trazer em nossa tela mental agora os ambientes de trabalho, os nossos afetos, os nossos desafetos. Vibremos também por todos eles e essas vibrações vão chegando e todos recebendo a luz e a paz de Jesus. E nesse momento, com alegria na alma, abrimos a porta de nosso lar, imaginando a luz de Jesus e seus mensageiros adentrando pela porta da frente, passando por todos os cômodos, higienizando, abençoando a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de animaizinhos, de plantinhas. E nesse momento, nosso Mestre Jesus, com a sua luz e com seus mensageiros, coloque em nossas águas aquilo que necessitamos. Aquilo que necessitamos para termos mais uma semana linda e abençoada na sua seara. Obrigada, Mestre Jesus. E com o seu amor, com o seu carinho, com as suas bênçãos, iremos nos esforçarmos para permanecermos com a sua luz durante toda essa semana, através das nossas melhores ações, condutas, para com nossos familiares e a quem quer que chegue até nós. E agradecidos pelo Evangelho de hoje, deixamos uma vibração bem especial e colocamos na mão da espiritualidade amiga para que leve onde se fizer necessário, seja em qualquer ponto do universo ou do planeta Terra. E assim encerramos o nosso Evangelho de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima, gente. Gratidão por hoje.